Irmãos, olha onde nós vamos entrar hoje, nas características dos anjos. Nós já falamos algumas coisas na semana passada para dar uma introdução, tá bom? E hoje nós vamos falar algumas características. Eu sei que isso vai surgindo várias perguntas, e isso é importante, gerar perguntas em vocês. Nós vamos responder bastante delas, tá bom? Hoje já com algumas características e durante as outras semanas também. Por exemplo, eu estou preparando uma aula para vocês na parte de satanologia. Lembra que nós falamos, tem esse nome. Não fica preocupado, ele não vai aparecer porque a gente está falando esse nome, tá bom? Nós vamos ter um dia aqui que nós vamos estudar só a queda dele. Como é que aconteceu, por que aconteceu. E a Bíblia é tão detalhada que ela mostra o que estava passando no coração daquele ser. O que ele falou para tentar fazer com que os outros anjos acreditassem que ele caindo não, ele subindo ele não iria cair. Então nós vamos ver tudo isso aí, versículo por versículo, tá bom? Ver como é que os anjos trabalham, por que trabalham de determinada maneira, os demônios também. Hoje eu vou fazer uma indicação aqui de um livro, tá bom? Que ele é importante, ele leva a você pensar o que nós podemos fazer, se existe uma batalha espiritual mesmo, e como é que nós fazemos a nossa batalha aqui? Que a batalha nossa está aqui, está na nossa cabeça acontecendo. E tem uma batalha muito forte também que a gente tem que tomar cuidado. Está na língua. A gente dá muita chance para Satanás quando a gente usa essa língua de forma ruim. E a igreja tem que tomar cuidado porque às vezes nós como igreja falamos muito e oramos pouco. Falamos muito e nos comportamos mal. Estou falando de mim também, tá? Não estou falando de você só, não. Tá? Não estou falando, o Júnior perfeito está lá falando que eu, não. Então nós vamos aprender bastante coisa hoje também, tá? E a parte final vou fechar com um ponto muito interessante que eu aprendi na minha vida, na prática e na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre as características. Oh, meu irmão, eu tinha improvisado um aqui, Deus revelou para a irmã. O anjo desceu, falou com a irmã e ela, muito obrigado, viu? Então vamos lá falar um pouquinho sobre as características dos anjos, meus irmãos. Vamos lá, primeira coisa que eu quero falar sobre as características dos anjos aqui, ó, que é a sua existência dentre, a sua existência dentre alguns povos. Por que eu vou passar isso aqui? Porque às vezes nós temos algumas crenças, nós que eu falo, algumas pessoas que vêm de outras religiões têm algumas crenças que não percebem que não é bíblica. Então, como é que outros povos creem em anjos? Primeiro os judeus, semelhantemente a nós, eles acreditam que é uma ordem de seres superiores aos homens, pois vem a face de Deus. Nós ainda não vimos a face de Deus. E eles veem a face de Deus, recebem diretamente as ordens de Deus. Então, o mundo judaico-cristão acredita que são seres superiores a nós. E se você for lá no Salmo 8 depois, faça isso depois, tá? Você vai ver que fala que o homem foi criado um pouco menor que os anjos, no original os Elohim. No hebraico, Elohim ali era uma forma de descrever os anjos também, que eram seres que provinham de Deus, tá bom? Então nós somos criados menores do que os anjos. Quer um exemplo que você foi criado menor do que os anjos? Você sair correndo daqui agora, e não abrir a porta, e tentar passar ali com tudo nela, você vai conseguir passar? Provavelmente você vai se machucar, não vai? Anjo não, ele vai lá e passa da porta, não está nem a porta, não vai. Se você pular de um prédio, não faça isso. Você não vai voar, irmão. Não vai voar, eu garanto para você. Anjo não tem esse problema com gravidade, tá bom? Se você falar assim, vou ficar 5 dias sem tomar água, o corpo humano está preparado até 3, depois o cérebro começa a morrer, tem líquido em volta dele, precisa. Anjo não precisa de água, você precisa de alimento. Ah, mas Júnior, eu vi na Bíblia que anjo come, ele foi lá com Abraão, comeu, ele foi... Então, ali era por um ato de comensalidade, é igual mineiro, anjo é igual mineiro. Porque para falar um dia, tarde, aí eles têm que ir lá e vão tomar um cafezinho. Era um costume da época, eles entravam no costume da época para que pudesse fazer com que a pessoa prestasse atenção no que eles iam falar. Então
se aculturavam para que pudessem levar a mensagem, tá bom? Para as pessoas. Então, a primeira característica lá que nós vamos aprender é: os judeus e os cristãos acreditam que eles são superiores a nós porque eles veem a face de Deus. Um dia nós veremos também Deus face a face, o nosso Peniel vai ocorrer. A mitologia grega e a romana, chamada de greco-romana, acreditam que eles são semideuses. Ou seja, uma divindade, olha como é a crença dos gregos e dos romanos. Uma divindade lá, Zeus ou outra divindade, gostou de uma mulher aqui na terra, teve lá o ato da cópula. Quem nasceu? Um semideus, um quase Deus. Se você assistiu lá o Guardiões da Galáxia, aquele líder deles, ele acha que ele é 50% humano, né? E 50%, né? Porque ele foi uma mistura lá. Eu estou falando isso aqui para até quem assiste filmes entender um pouquinho lá o que está acontecendo. Então é um semideus, é quase Deus. Estou chegando lá, mas parei por aqui. Então a cultura greco-romana, a mitologia greco-romana acredita que são semideuses, são quase deuses. Quando você lê, por exemplo, os livros de Sócrates, claro que não foi Sócrates que escreveu, Sócrates não tem nada escrito, escreveram sobre ele, mas você encontra muito ele falando um termo que logo que eu fui ler os livros que falam sobre Sócrates, eu me assustava, que falava assim: porque o meu demônio falou comigo, Jesus amado, tem demônio falando com Sócrates. É que na crença antiga eles não sabiam como chamar esses seres, então ele chamava de daimon no grego. Sabe o que significa daimon no grego? Peludo. Que era uma forma de falar dos sátiros, aqueles bichos que eram meio homem, meio cabrito embaixo, assim. Então eles não tinham como falar, eles falaram, o daimon. Aí os cristãos, quando foram colocar na Bíblia, para não arranjar encrenca com os gregos, a cultura greco-romana, se eles colocassem assim, esses bichos é tudo coisa ruim, esses daimon, eles iam arranjar um encrenque que já estava meio encrencado ali com a cultura romana. Olha como eles foram espertos. Deus revelou tudo para eles, para escrever lá, tudo certinho, mas eles colocavam o nome daimonion, que significa um peludinho. É um bichinho, calma que o nosso é um bichinho. Vai que é filhotinho do teu. Só para fazer eles pensarem. Mas na verdade depois eles tinham que se tocar e quando se convertiam a Cristo, falavam, rapaz, é tudo demônio. Então quer dizer que Sócrates recebia um demônio para falar com ele? Às vezes recebia, irmão. Era um peludinho falando com ele, por isso que ele tinha uns costumes meio estranhos, quando você vai ler a biografia de Sócrates, tá bom? Então a mitologia greco-romana acreditava que eles eram semideuses. O Walter, cadê o Walter? O Walter perguntou para mim, quando eu estava saindo de carro ali, ele gritou para mim no meio da rua, dirigindo o carro, ele grita para mim lá, Júnior, um dia eu vou ser um anjo? Ah, entendi. Não pode ser anjo caído, tá, irmão? E eu gritei do meu carro, vai ter cabelo. Gente, nós não vamos virar anjos, tá? Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Ninguém vira ninguém lá no céu, tá? Ninguém vira nada. A gente já sabe o que a gente é. Nós vamos ser seres humanos glorificados, tá bom? E os anjos vão continuar sendo anjos. Mas eu achei engraçado e boa a pergunta do Walter para zoar. E isso é muito interessante. O Luizinho e a Eliane, eles estão em Cananéia, mas estão assistindo, tá? O culto, e eles falam, nós estamos lá. E eu acho, pelo que eu vi, eles mandaram a mensagem, falando, nós estamos olhando aqui vocês. Estão participando da aula, ele já queria saber sobre o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor. E aí eu falei, calma, nós vamos explicar. Ele já sabe, ele já deu até, eu sei quem é, mas depois nós vamos explicar também quem é esse anjo do Senhor. Uma coisa a gente sabe, a gente não pode misturar nossa crença com a mitologia greco-romana. Anjos não são semideuses, nós também não vamos ser, nós não somos semi-anjos, tá bom? Não vamos ser um dia anjos, não tem nada disso, tudo bem? Os mormons, eles não gostam de ser chamados de mormons, mas a gente chama de mormons porque a gente conhece eles como mormons, não é? Que são o pessoal da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, que tem uma aqui em cima, né? Eles acham que são os fiéis dos últimos dias em evolução à divindade, porque ele acha que quando a pessoa morre e não é mormon, não aceitou a doutrina mormon, você vai para um grau terrestial, depois telestial, depois está ali, não precisa ver tudo isso aqui não, mas eles acreditam que vai para vários graus, e você então um dia vai se tornar um anjo, e você um dia vai evoluindo, se você não aceitar a doutrina mormon antes, até você chegar lá no reino celestial finalmente. Então anjo é só um grau que você estaria passando até chegar lá.
é uma caminhada. E a gente olha na Bíblia e não encontra nada disso. Na Bíblia não tem isso, tá? Então, se você pensar um dia, alguma coisa que... Júnior, anjo é alguma coisa que eu vou ser, depois eu passo de anjo para serafim, para querubim, arcanjo, e não vai ser nada disso também, tá? Isso aqui é uma doutrina mormon que saiu lá do livro dos Mormons, tá? Que é chamado de O Outro Evangelho de Jesus Cristo. E lá em Gálatas fala que, o apóstolo Paulo fala, se eu mesmo, um anjo do céu, anunciar outro evangelho além desse, considera-o espúrio, anátema, ele é ruim. Então nós não acreditamos que anjo é só um grau antes da gente chegar em alguma divindade que nós seremos um dia, tá bom? Temos também o catolicismo romano. O catolicismo romano, quando você vai pesquisar, eles têm uma crença que é um mix. Depende do país, depende do local. Eu estava estudando há um tempo atrás, há uns anos atrás, o catolicismo romano de Portugal, depois fui dar uma olhada no catolicismo romano lá da Itália, depois eu fui ver o do Brasil, que o do Brasil é uma mistureba danada. O Brasil é um dos mais misturados que tem, porque misturou com a crença do povo que já vivia aqui, misturou com aquilo que veio de Portugal, misturou um pouco com algumas coisas de outros países, aí veio candomblé, aí veio quimbanda, aí misturou, aí veio espiritismo, autoespiritismo, aí tem a Umbanda, que foi uma mistura de todas essas crenças, por isso que é Umbanda, que é banda uma banda só de tudo isso. Então, quando você vai olhar o catolicismo romano, é bem misturado. Eu tenho vários livros lá em casa também da crença em anjos do catolicismo. É uma mistura tremenda de fé, tá bom? A Itália acredita numa coisa, o outro acredita... Então, cada um tem sua maneira de acreditar. Então, o catolicismo romano, eles têm uma infinidade de crenças. E nós, como crentes cristãos, que acreditamos na Bíblia... Batistas, não, a gente não tem um monte, cada um crê do jeito que quer, não, nós temos que partir da Bíblia, para acreditar naquilo que Deus revelou, já está revelado quem são os anjos, já está mostrado quem são os anjos, então nós vamos partir da Bíblia, tá bom? O que passar disso é de procedência maligna, amém? Então nós não vamos ficar passando não, é claro que nós podemos conjecturar, perguntar, imaginar, mas que isso não fuja do que está na Bíblia, em nome de Jesus. E tem também uma crença, essa eu quis mostrar, porque essa daqui acabou entrando em algumas igrejas sem eles perceberem. O xamanismo. Aquela de xamã, tem o xamã, aquele que ele sente-se como uma divindade. Isso aí é muito daquelas religiões muito antigas lá da Antártida, por exemplo. Na Antártida, os sacerdotes xamãs acreditam que anjos são almas das pessoas que morreram, tá bom? A pessoa morre, vira anjinho. E tem uma crença... parte do catolicismo que acredita isso. E tem uns crentes por aí que estão... Não conta, fica só entre nós. Tem uns crentes aí que acredita que a pessoa morre e vira anjinho. E ainda fica falando que viu a pessoa ainda. Irmão, eu estava lá no meu quarto, não é que eu senti, aí eu vi o vento das asas assim, eu falei, rapaz, deve ser algum outro bicho. Sei não, você deixou a janela aberta, tem coruja lá perto, deixou o ar-condicionado ligado, o que está acontecendo? Que a Bíblia fala que morto depois que vai não volta. Tem alguma coisa acontecendo, ou você está imaginando, não tomou o seu remédio hoje, aumentar a dose, vai lá no neuro para ver se ele aumenta a dose, está acontecendo alguma coisa aí, rapaz. Porque não é, tá? Anjos não são pessoas que morreram, e nem pessoas que vão nascer. Porque tem também lá nos Mormons uma crença de que você é um anjinho esperando para vir para cá, e depois que você nasce aqui, você vai tentando evoluir aqui, para depois se tornar um anjão lá, e depois você vai evoluindo até... Então não tem nada a ver, anjo é anjo, ser humano é ser humano. Tudo bem até aqui, irmãos? Isso aqui é só para a gente ficar assegurado de que, o que nós vamos explicar de agora em diante, não tem nada a ver com essas crenças errôneas, é mais parecida com a do judaísmo, tá bom? Porque nós partimos desde o Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, que esclarece melhor quem são os anjos, e daí continuamos. Júnior, enfim, o que a Bíblia fala sobre os anjos? Primeiro, eles são seres espirituais. Hebreus 1,14, na Almeida Revista e Corrigida. Por que eu fiz a escolha hoje de usar a Almeida Revista e Corrigida?
Porque dependendo da tradução, tem tradução que é chamada tradução pensamento por pensamento. Cada tradução tem um porquê foi traduzido daquele jeito, tá? A Almeida Revista e Corrigida é chamado tradução palavra por palavra. Então o Almeida, ele pegou a palavra lá do jeito que estava e colocou. Como se fosse assim, é isso que está a palavra lá no hebraico, é a palavra que está no grego, desse jeito. Então ele não teve o cuidado simplesmente de falar assim, eu vou explicar o que significa a palavra. Não, está aí, a palavra é essa. E como eu quero mostrar a palavra como está lá, mais próximo do original, eu usei hoje a ARC com vocês, tá bom? Olha a pergunta que o escritor da carta aos Hebreus faz, falando dos anjos. Não são, porventura, eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, a salvação? Veja que aqui é uma pergunta retórica, tá bom? Ele não está perguntando para a gente responder. Ele já sabe que seus ouvintes sabem que os anjos são isso. Então, ó, você viu que só nesse versículo, quantas características que ele dá dos anjos? Espíritos, primeiro, não são matérias, não são seres materiais que vivem lá na floresta, que eu tenho que pedir licença para entrar. Isso aí é crença da mitologia brasileira, né? A caipora está lá, o outro está lá também. Não, não estão lá, não é? Não tem nada a ver com isso. São espíritos, primeiro, são seres espirituais. Segundo, e são ministradores. Quem ministra está a serviço de. Ele está a serviço de alguma grande autoridade. Então, eles são espíritos ministradores. E eles estão ministrando em ordem de quem e para quem? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha que lindo. Eles estão ministrando, fazendo favores para nós. Júnior, então eu posso pedir agora um copo d'água, o anjo vai lá e vai buscar. Oh, glória a Deus, viu? Ele vai lá buscar um copo d'água para mim, ele vai... Não, não é isso. Quem dá a ordem para esses seres é o dono dele, não sou eu. O que eu posso fazer no máximo, Senhor, me protege, proteja a minha esposa, proteja a minha família, guarde, acampe os seus anjos. Agora, não adianta eu falar, anjo, falando nisso, eu queria que você ficasse um à direita, o outro, por favor, fica, não, um pouco mais à esquerda, por favor, isso. O outro pode subir na caixa acústica, porque pode quebrar os nossos ares condicionados, mas não tem mais caixa acústica, então sobe no ar mesmo, não adianta, eu não posso dar os locais onde eles vão ficar. Porque só quem sabe onde eles devem ficar é o Senhor Deus, o Senhor deles. Por isso que Deus é chamado Senhor dos exércitos de anjos. Na Bíblia hebraica, na King James é chamado assim, porque é assim que é chamado lá em hebraico, na língua hebraica. Então eles são espíritos e ministram, fazendo alguns favores, algumas coisas que nós necessitamos. E que Deus enxerga e por isso que Ele dá a ordem. Imagina, Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, crente, não te preocupes a ponto de ter ansiedade. Porque Deus sabe onde vai posicionar cada guerreiro espiritual para te proteger, proteger tua família. Ele sabe. E se alguma coisa acontecer, é porque passou pela permissão de Deus. Saiba disso. Tudo bem até aqui? Sem os exageros das batalhas espirituais que existem por aí, mas há sim uma batalha invisível aos nossos olhos, tá? Existem batalhas espirituais, existem, nós não enxergamos. Eu vou indicar agora um livro, mas com cuidado para vocês, tá bom? Sem os exageros. Por que eu acho interessante esses livros do Frank Perret, que é um autor norte-americano? A família dele é uma família de cristãos já, o pai dele já é pastor, a família dele já é uma família de pastores. Esse camarada começou a estudar cinema, e começou a estudar tanta coisa, e cristão, e um dia ele começou a querer ajudar o pai dele também na igreja, e começou a tentar fazer filminhos rápidos, evangélicos, com a câmera bem antiga dele, e começou a ajudar a igreja nessas questões, e começou a fazer ficção. Aí você fala, ficção evangélica. Gente, olha que interessante, C.S. Lewis.
Ele tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ali dá nome. É porque existe um demônio com aquele nome. Não, mas ele precisava criar um nome, porque senão você fica... Quem que está falando aqui na história aqui? É uma prosopopeia ali, se for falar na língua portuguesa, é uma prosopopeia ali. Aí você vê C.S. Lewis. Você quer ver um outro camarada assim, muito bom também? John Bunyan, o Peregrino. Ou Guerra Santa, ele dá nome ali para seres. Aqui, é que existe aqueles seres com aqueles nomes. Não, mas ele precisa dar um nome para você se encaixar, né? Ah, entendi a história. Então a prosopopeia, a Bíblia tem prosopopeias também. Tem momento que a Bíblia dá vida até para árvores. Quando você dá uma lida, por exemplo, lá em Jeremias, quando Deus fala que Deus vai tirar o povo de Israel daquela situação ruim, ele fala, e vocês vão sair, as árvores vão bater palma, as montanhas vão dizer, isto saia mesmo, as pedras vão... Como assim? Até pedra está clamando, montanha, isso é uma prosopopeia. É para você entrar na história, para você imaginar. Então esses 2 livros do Frank Perret, eu estou lendo ele pela 7ª vez, porque eu estou dando essa aula para vocês, aí só para tentar entender melhor o que é, eu leio bastante esses livros, para que eu possa entender o que eu estou falando com vocês. Já li outros também, e agora esse aqui de novo, pela 7ª vez, já estou no 2º de novo. É interessante que eu não vou dar spoiler para vocês, tá bom? Compre, se você quiser. Os 2 livros só mostram uma coisa. O primeiro, uma tal de cidadezinha de Ashton, lá nos Estados Unidos, está mostrando uma igreja que está sofrendo ataques. E a igreja tem que se reunir. E é um livro que mostra o quê? Igreja que não se comporta da maneira que Deus quer e não ora, batalha aqui vai ser vencida. Está falando de uma igreja pequenininha numa cidade. Esse livro, enfim, o primeiro fala assim, igreja, ora. Igreja, vai orar, viu? Vai orar. Porque é só eu ficar sentado aqui falando, anjos, batalhem por mim. Vou continuar me comportando mal, pensando mal, fofocando, fazendo um monte de coisa. Não! Eu tenho que me comportar como um cristão, eu tenho que botar o joelhão no chão e ter comunhão com os meus irmãos. Aí a batalha começa a ser vencida. Porque o inimigo, ele precisa dos seus receptáculos humanos para fazer a obra dele. Para destruir um lar, para destruir a família, para destruir uma igreja, ele precisa de hospedeiros. Ele precisa de gente que se comporte errado, que pare de orar, que comece a fazer o disse que disse por aí. Desse primeiro livro fala, cuidado, que isso pode prejudicar muito, muito uma igreja e o pastorado dessa igreja também. O segundo já mostra uma escola cristã, numa cidade chamada Bascom, que também estava sofrendo por causa de ideias da nova era, que vem como, proteja os bichinhos, coma só coisas verdes, faça reflexão gostosa em cima da sua laje, se ligue com o universo. Aí o universo conspira a meu favor. Já viu essa frase? Vai para grupo, vai. O universo jaz no maligno. Ele não está conspirando a teu favor. Quem conspira a teu favor é Deus, desde que você o obedeça e sirva a Ele. E se você começar a fazer coisa errada, Ele não vai conspirar a seu favor. Ele vai dar umas broncas para você se consertar. Então esse livro aqui, o segundo, mostra assim, muito cuidado com a aculturação. Porque a aculturação não vem feia. Gente, tinha um pastor, que eu amava muito ele, pastor Valdir Nunes Bícego, hoje com o Senhor já, que ele falava assim, você acha que o diabo vai vir com um tridente na mão, com um chifre todo vermelho, com cara de mal para você, falando, ei, eu sou o diabo, vim pegar você. Ele não é besta que você vai botar o joelho no chão, ou vai expulsar, ou vai pedir para alguém, se você está morrendo de medo, olha aqui, tem um diabo aqui, vamos orar expulsando ele. Ele vem bem vestido, ele vem com ideologias bonitas. Ideologias eu chamaria de idenorex, parece remédio, mas não é. Parece coisa de crente, né? Parece, fala de Deus. Mas cuidado, falar de Deus não significa aquilo ou aquele é de Deus. Então são só 2 livros que mostram um pouco. Júnior, tem aquele anjo com aquele nome lá, o Guilo, o Natan, o Armote, o Signa, o Si. Não tem. Mas ele precisava dar nome para você saber, é aquele que estava ali, que agora está aqui. É só para você entrar na história. Então cuidado para não ficar aqui depois na igreja falando, hoje eu vim com Signa. Hoje eu vim com Armote. Você vê que não, você vê com o Espírito Santo em nome de Jesus. Tudo bem?
Mas é só para acordar a gente para a oração. A nossa batalha espiritual é vencida com o nosso comportamento bíblico, com a nossa oração. É aí que é vencido. Tudo bem? Então, sem os exageros dessas batalhas espirituais que existem por aí, tem sim uma batalha invisível aos nossos olhos. Os anjos, em sua forma comum, são espíritos sem corpo físico. Mas não pensem que porque eles não têm corpo físico, eles são tipo um ectoplasma que está por aí. Ô, irmão Antônio, muito obrigado. Foi um anjo que mandou o senhor trazer, não foi? Obrigado. Só faltou a asa e a auréola. Então eles não são um ectoplasma que fica ali, um montinho de geleia. Ah, eu falei geleia, fica parecendo os caça-fantasma agora, né? Lembra do caça-fantasma? Sabe aquele serzinho que fica ali parado ali, aí eles precisam entrar em alguma coisa, ou alguém, ou igual o Venom, né? Lembra do Venom, né? Que ele precisa ali, o hospedeiro para entrar ali, é só assim que ele consegue. Então cuidado para não imaginar isso. Anjos, em sua forma comum, eles são espíritos sem corpo físico. Ou seja, eles não estão limitados, igual a nós, a esta matéria. Não tem um corpo igual ao nosso. Mas eles têm um corpo espiritual, que atendem às regras espirituais, e não às regras materiais. Tudo bem? Mas não significa que eles não têm regra nenhuma. Faz o que quer, na hora que quer, anjo voando no meio da igreja, em todas as direções. Então isso é bagunça de um louvor que foi criado, e que não tem muito a ver com o que a gente lê na Bíblia, não, tá bom? Não tem essa bagunça. Um dia eu não estava dando essa aula num lugar, irmãos, numa igreja. Uma igreja lá me chamou para dar um estudo sobre anjos. E eu dando essa aula e falando e tal, e ali naquele fervor todo assim, aí eu fui reclamar desse hino. Falei, esse hino bagunçado aqui, irmãos, nossa, anjo rebelde aqui, rapaz, tá precisando dos motoqueiros do meu bairro lá, só fazendo barulho, daqui a pouco vai ter anjo motoqueiro fazendo barulho, estourando o motor. E eu lá aí falando desse hino e mostrando alguns erros do hino lá, e eu vi que tinha um rapaz ali com a cara bem séria, me olhando assim, me olhando. Eu falei, rapaz, o homem não dá nem um glória. Daqui a pouco eu vou ter que distribuir cesta básica para ver se ele fala alguma coisa. Nem cesta básica está fazendo o rapaz se alegrar com a minha aula aqui. E eu ali, daqui a pouco quando terminei a aula, ele falou assim, quem fez esse hino foi meu tio. Aí ele deu o nome do tio dele, foi o fulano de tal. Eu falei, então, fala para o seu tio que ele precisava ler a Bíblia e não tem anjo bagunceiro, tá bom? Eu entendo, ele é um homem de bom coração, ele quis mostrar que os anjos estão aqui, mas ele só escreveu com detalhes errados, tá bom? Tá bom, virou as costas, nunca mais voltou para o meu estudo, não sei porquê, mas pelo menos o tio dele ficou sabendo, não é? Então, eles são seres que têm corpo espiritual, isso, entretanto, não nega a possibilidade de sua materialização. Lembram-se lá de Gênesis 18, que aparecem 3 anjos a Abraão? Um deles não era um anjo comum, 2 eram. Tinha um lá que ficou fazendo promessas para Abraão, lembra? Ei, Abraão, tem um monte de promessa para você. Olha, eu vou falar umas coisas para você, vou dar umas ordens para você aqui. Ele era um anjo diferente, não era? Fala, irmã. Anjo do Senhor. Não hoje, mais para frente eu vou provar, não provar na Bíblia, que o anjo do Senhor. Quem que é? Jesus, em forma teofânica já no Antigo Testamento. E por que não falou, ei gente, eu sou Jesus, ia bagunçar a cabeça de todo mundo? Era num período em que Deus estava falando, para de adorar vários deuses. Como é que Deus vai falar, eu sou um só Deus em 3 pessoas? Vai bagunçar a cabeça de todos agora? Então o que Deus faz? Isso, Espírito Santo, vai agindo, isso, Jesus vai agindo, mas vai lá e dá ordens, vai lá e perdoa pecado. Tem hora que ele perdoa pecado lá, tem hora que ele faz promessas futuras, de gerações futuras. Então um deles ali já é Jesus em forma teofânica, teosfanos, aparição, ou materialização de Deus. E ali aparecem 3 anjos, e eles comem com Abraão. Vou contar um negocinho para você. Às vezes você já até encontrou um anjo, você nem sabe. Eu tenho um amigo, pastor Misael. Se um dia ele estiver assistindo o vídeo, um dia ele falou assim, Júnior, olha, um dia eu estava no centro da cidade de São Paulo, e eu estava com muita fome, cara.
E a gente estava dando risada nesse dia, que nós já passamos fome. Nós dois mostramos as fotos, onde a gente juntou nossas fotos. A gente se conhece desde quando eu só tinha nariz e sobrancelha. Eu lembro que a minha esposa tira sarro até hoje, que eu mostrei uma foto para ela, que eu usava bastante terno, que eu era de uma igreja que tinha que usar terno de manhã, à tarde e à noite. Terno e gravata. Escola bíblica, em qualquer momento era de terno. E eu lembro que eu tinha 61 quilos, então sobrava só o nariz, que a sobrancelha agora é fácil, minha esposa dá uma ajeitada, senão o negócio ficava igual aquele bichinho que só tinha sobrancelha reta, assim, que passa lá no canal 2. E eu lembro que o meu terno tem uma foto que eu estou segurando o dedo assim, e o terno está aqui e eu estou aqui, ó. Porque eu era tão magro que o terno menor, eu ficava pequeno dentro dele. Então, se eu fizesse uma curva para cá, o terno demorava para fazer a curva junto. Então, ele primeiro vinha para cá, depois ele se encaixava no corpo de novo, para fazer as curvas. E tem a gente mostrando essas fotos, e o Misael, esse pastor Misael, que hoje é pastor também, nós éramos amigos desde a juventude, adolescente, juventude, hoje ele é pastor também. E a gente estava lembrando disso, ele falou, Júnior, lembra aquela época que a gente passava fome? Mas era fome, não era vontade de comer, era fome mesmo. E ele falou, rapaz, eu fui no centro de São Paulo aquele dia tal para procurar emprego, eu morrendo de fome, rapaz do céu, eu com a vergonha de pedir para alguém, me dá R$1, me dá R$2 aí. E eu fiquei, aí ele falou assim, aí eu parei bem diante daqueles comeu, morreu, sabe? Aquele Jesus me chama, o churrasco grego. Sabe aquele lá? Ele vem com vitamina, de dióxido de carbono, vem tudo que tem ali em volta, vem tudo, por isso que é vitaminado aquele trem. É bom aquilo. Minha esposa fica brava comigo. Quando eu vou lá, eu como um e levo 2 ainda no pacote para comer em casa. Para não comer tudo lá. E o Misael falou, rapaz, eu estava lá, uma fome, rapaz. Eu vendo o pessoal passando, e eu, meu Deus do céu. Eu preciso comer, eu não aguento mais. Eu estou sem comer desde ontem. E eu tenho que ir lá, que eu vou fazer entrevista. É meu emprego, eu estou sem emprego. E ele olhando assim, ele disse que, do nada, alguém tocou no ombro dele e falou, ei, eu sei que você está com fome e está sem dinheiro. Quem falou para aquele homem que ele estava com fome e sem dinheiro? Vai lá, pega um lanche para você. Aí ele falou, mas moço, Deus só mandou eu te pagar o lanche. Vai lá, pega o lanche. Ele, moço, me dá um lanche. Quer o kisuke? Também dá um kisuke. Tomou. O homem pagou. Ele falou assim, Júnior, foi incrível. Quando o homem pagou, que eu primeiro dei uma mordida, assim, chega babou, assim, aquela mordida, assim, com fome. Quando eu olhei para ele para agradecer, então ele está procurando o homem até hoje. Ele está procurando este homem até hoje. Eu tenho um outro amigo chamado Samir. Ele foi fazer missões há um tempo atrás, lá na Venezuela. E ele é surfista, mas também trabalhou nas missões da Jocum. E é muito interessante que ele disse assim, Júnior, 1 mês antes de eu ir para missões, eu fui em Caraguatatuba, lá tem algumas praias bem tranquilas e desertas. Eu entrei lá com os meus amigos, todos cristãos, surfistas cristãos. E eu fui para o fundo, sozinho, porque eu queria orar e meditar. Porque eu estava 1 mês só para eu ir para a Venezuela, e já pensando, meu Deus, me guarda lá. E ele disse que foi remando até o fundo. Aí ele falou assim, nossa, sentei na prancha, fiquei orando, fiquei ali. Aí ele falou, agora eu vou voltar. Ele disse que quando tentou voltar, a maré começou a puxar ele, e ele não conseguia. Ele falou, e o pior de tudo, me deu cãibra nas pernas. O braço até funcionava mais ou menos, mas as pernas não funcionavam, me deu cãibra. E o mar começou a me puxar, Júnior. E começou a me puxar, e lá era uma praia particular, só tinha eu, meus 5 amigos, que estavam lá na areia, muito distante, nem dava para olhá-los direito. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia me levantar, que eu estava deitado na prancha. Eu pensei, se eu me mexer e cair, eu estou com cãibra. Ele disse que só falou assim, Senhor, me socorra. Ele falou, Júnior, eu não sei de onde. Eu só vi os braços, um surfista, grande, enorme. Disse, ei amigo, está passando problema? Só segura na prancha, segura os braços firmes, que eu sei que sua perna está com cãibra. Quem falou para aquele homem? Quem era aquele homem? Ele falou assim, eu nunca vi aquilo, Júnior. Com um braço ele remava, e era muito forte. Com o outro ele empurrava a minha prancha. E era uma velocidade que eu ia, e não tinha ondas. Que meu cabelo voava, e eu fui, e meus amigos ali conversando. Chegou num certo momento, onde já estava perto do raso, ele disse, vou te dar o último empurrão. O resto não esquenta a cabeça que você vai chegar no raso. Ele falou, me deu um empurrão. E eu fui.
Aí começou a voltar as pernas e foi voltando. Aí eu fui pisando, meus amigos olhando. Falaram, nossa, que estranho, Samir. A gente viu você, não tinha onda, não tinha nada. E você veio numa velocidade desde o fundo, só deitado na prancha, nem remando. E ele disse, é porque esse homem... Ele, Samir, está de brincadeira com a gente. Estava só você lá dentro do mar, e você veio sozinho, deitado na prancha. Eu não preciso falar mais nada, né? Deixa Deus fazer, gente. Não precisa ficar pedindo nada. Senhor, põe um aqui, faz... Deixa Deus fazer a obra dele. Deixa Deus trabalhar. O mundo espiritual existe. Não igual aquelas batalhas espirituais malucas que vem cada crochêzinho de casa, cada samambaia, os bichinhos estão lá. Não, calma. Mas existe sim um mundo espiritual e nós estamos vivendo debaixo da ordem e da graça de Deus, tá bom? Os anjos são descritos como espíritos, porque diferentes dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. É por isso que eles têm o poder de entrar numa cova dos leões, fechar a boca dos leões, mas os leões não podem fazer nada com eles. Por isso que o pastor Aderce, esses dias atrás, falou assim, rapaz, eu comecei a acreditar em anjo, quando eu vejo algumas pessoas dirigindo. Verdade, irmão, tem anjo para ir protegendo, viu? Não é verdade? Tem por aí. Porque eles não estão limitados a nenhuma das condições naturais. Eles não têm medo de escuro. Eles não têm medo daquelas pessoas que estão ameaçando. Eles não têm medo de gangsters. Eles não têm medo de nada disso. Porque eles estão além das nossas forças naturais. Tudo bem até aí? Por isso que eles têm o poder dado por Deus. Eles não ficam com poder à vontade. Posso fazer o que eu quero, não, tudo dado por Deus. Para nos livrar de muitas situações, gente. Muitas situações que a gente passa por aí. Tá bom? Outra coisa, gente. Eu tinha um medo de anjo antes. Eu era de uma igreja que o pessoal falava assim. Eu não vou falar o nome não, tá? Não sou bobo não, que eu sei que aqui é gravado. Depois o pessoal assiste. Há muitas décadas atrás, eu era de uma igreja, quando eu era lá na minha adolescência, que eu estava nessa igreja, que eles falavam assim, vigia, irmão. O anjo, quando ele vem com a bênção, e eles falam a bênção. O anjo, quando vem com a bênção, se você não estiver fazendo as coisas certas, ele vem com a espada na mão e já vem com a espadada já. Eles são bravos. Eles perdem. Se o anjo perder a paciência, eu tinha um medo de anjo, irmão. É verdade, eu falo assim, esses bichos sem paciência, se um só matou 185 mil soldados numa noite só, por causa daquele rei Senaqueribe, o que esse bicho não vai fazer comigo? Aí depois eu fui ler a Bíblia, não, eles são mansos, eles não são briguentos, não são encrenqueiros não, irmão. Eles não são aqueles que falam assim, você vai ver na curva, eu te pego. Aquele dia lá que eu vi você murmurar, aí Deus fala, vai lá ajudar meu servo, vou nada, sabe igual aquele meme, vou nada. Porque aquele dia eu vi ele fazendo coisa errada. Eles não guardam ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores. Eles não ficam xingando, ei, filho de Satanás, amigo do tinhoso. Não, eles não ficam. E nem ficam guardando ressentimentos. Deus dá uma ordem para ele guardar alguém, mesmo que essa pessoa tenha terminado de pecar, eles vão lá e ajudam com todo o amor, porque foi assim que Deus ordenou. Aí você fala, onde você mostra isso, Júnior? Vamos dar uns exemplos. 2 Pedro 2, do 9 ao 11. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, conhece esse povo, característica deles. Obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Ou seja, os anjos não chegam lá no céu e falam assim, o Senhor da próxima vez não me manda ajudar aquele povo murmurento, blasfema. Não, eles falam assim, Senhor, a gente foi lá, fez a ordem que o Senhor deu. Aí se Deus falar assim, agora volta lá, porque eles se arrependeram.
não volto, porque aquilo que eles falaram, não, sim senhor, nós vamos ajudar eles sim. Igual nós. Gente, como é lindo, né? Não é verdade? A gente é assim, às vezes o irmão fala alguma coisa contra nós, chateia nós, fala alguma coisa, aí Deus vai lá e fala, vai lá, fala para o irmão, perdoa aí, irmão. Ô irmão, vamos nos acertar, a gente não guarda ressentimento. Igual nós, irmão. Por isso que Jesus falou, faça a tua vontade assim, aqui na terra como é feito, porque a gente faz igualzinho os anjos. Eu sei que vocês estão sorrindo, que vocês estão reconhecendo a nossa vida como crentes assim. Amém, irmão, obrigado por confirmar. Amém. Então eles não guardam ressentimento, eles são mansos, então fique tranquilo. Se Deus der uma ordem para eles te ajudarem, eles vão te ajudar, independente das falhas que você tem. Mas vai no PEX mais, em nome de Jesus, viu? Lá em Judas, versos 8 e 9, eu coloquei só versos porque só tem um capítulo, tá bom? Diz assim, ó, e contudo também eles, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Está falando do povo rebelde que tinha na época desse Judas, irmão do Senhor. E rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Gente, arcanjo Miguel, um dos anjos mais poderosos nessa área de guerra. Olha a história que Judas está falando. Ele fala, sabe quando Moisés morreu lá em cima do Monte Nebo? Gente, seria uma coisa maravilhosa para Satanás se encontrasse o corpo. É por isso que fala assim, Deus tirou Moisés. Deus escondeu o corpo. Não sei se Deus fulminou, já virou pó logo, não vai ter corpo nenhum. Gente, ele era do Egito lá, ele trabalhava no Egito, mumificação, depois adoração. Adoravam faraós como divindade. Imagina hoje quanto seria adorado o corpo de Moisés se tivesse sido encontrado. Então Deus faz ao contrário, Deus sobe no Monte Nebo, pum, desaparece, você vai morrer, ele morre, tá? Ele não foi arrebatado, porque o texto fala lá literalmente, morreu Moisés ali, mas Deus deu um jeito no corpo. Aí você acha que Satanás já não estava lá, cadê ele, cadê gente? Aí algum demônio deve ter avisado para ele, rapaz, está lá em cima do monte, então vamos lá, então, morreu, cadê? Eu quero saber cadê o corpo, o arcanjo Miguel. Gente, se eu tivesse a espada do tamanho do Miguel, que deve ser enorme, o cara deve ser muito bravo, maior do que a espada do Lion, do Thundercats. Eu tinha dado um monte de espadada naquele camarada. Mas você viu, ele olha, imagina, Satanás injuriando ele. E eu não imagino que ele injuriou, falando assim, feio, bocoió. Acho que é você o anjinho de meia tigela, que serve esse Deus frágil. Eu acho que ele começou a irritar. Sabe o que Miguel falou? Como se ele falasse, não é hora da nossa batalha. O Senhor te repreenda. Hasta la vista, baby. Vai embora. Igual nós, a gente também evita briga desnecessária, não é? Você não é assim, irmão? Amém? Amém, amém. Sabe, aquela pessoa está lá e fala um monte de coisa de você. E fala, eu não gosto de você, porque você fez isso, você é aquilo. Aí você fala assim, que o Senhor te repreenda, irmão. E vira as costas e vai embora. Não é, irmão, que a gente é assim? Amém? Amém, glória a Deus. Sabe a melhor coisa para você dar para um narcisista quando está te irritando? Uma pessoa narcisista, histriônica, nada. Dá nada para ela ver. Eles não me deu nada. Fala alguma coisa, fala que eu sou bonito ou feio. Tchau, Deus te abençoe. Não é possível. Não me deu nada. Olha o que Miguel fez com o narcisista de Satanás. Não é, Satanás, ele tem transtorno narcisista agudo. É o mais terrível que tem. Ele é o pai dos narcisistas. O Senhor te repreenda. Não é hora de brigar. Não, Deus não mandou brigar. A ira pertence a Deus, né, a nós. Então vamos aprender isso aqui com os anjos também? Outra coisa, irmãos, eles são reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração reverente a Deus. Por isso que eu falei na aula passada, enquanto nós estamos adorando, eles não estão bagunçando. Não estão fazendo um montão de coisa. Eles são seres adoradores. Quando você olha na Bíblia, irmãos, você vê muitos momentos com os anjos adorando. A irmã falou aqui, do Apocalipse 4, adoração. E você já reparou uma coisa? Aqueles seres lá que ela fala que estava adorando, eles falam, quantas vezes eles falam santo? 3. Quando você vai lá em Isaías 6, os serafins falam santo, santo,
santo é o Senhor dos exércitos. Eles já estão provando a existência da Trindade. Por que não foram 2 vezes santo? Por que não foram 4, 5? É muita coincidência para ser coincidência. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito, é o Senhor, é um Deus só, em 3 pessoas. O Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos adoram, são seres adoradores, e com adoração reverente ainda. Lá em Filipenses 2, do 9 ao 11 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, está falando de Cristo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Anjos se ajoelham para adorar a Cristo. E às vezes alguns crentes, claro, não os da nossa igreja, de outras igrejas, tem dificuldade de ajoelhar para se prostrar diante de Deus. Tem dificuldade de se prostrar. Às vezes, vou falar igual o pastor Aderson falou esses dias atrás, quando a gente estava ajoelhado, que o irmão pediu para a gente ajoelhar para orar, que o pastor Aderson falou uma coisa interessante. Ele disse assim: nós não estamos com os joelhos só ajoelhados, nós estamos com o nosso coração prostrado. Porque não adianta também ajoelhar o joelhão aqui, de carne e osso, mas o coração está lá com dura cerviz. A Bíblia chama de dura cerviz, porque falando de dura cervical. Você conhece alguém? Irmão, não olha para o lado, para trás, não olha para ninguém, tá? Em nome de Jesus, olha para mim. Você conhece alguém que é narizinho empinado? Sabe assim? Conhece? Não olha para o lado, irmão. Então, é o que a Bíblia chama de dura cerviz. Sabe, empinadinho assim? Não, anjo não é nariz empinado, ele se prostra diante de Cristo, diante de Deus, mostrando que eles são muito reverentes às ordens de Deus. Por isso que lá em Hebreus 1, 5 e 6 diz assim, ó: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, está falando de Jesus, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo, apresenta o primogênito ao mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Anjos adoram ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador. É o que eles fazem. Adoração, submissão ao Senhor Jesus Cristo, que é o que nós devemos fazer também em reconhecimento à salvação. Inclusive, enquanto estamos em culto, eles estão em total reverência, e não como alguns tentam descrevê-los, esfregando espada nas paredes. Eu coloquei isso aqui porque eu ouvi numa igreja que eu fui, tá? Eu dou palestra em muita igreja, irmão. Igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, episcopal, congregacional. Me chamou, vou lá e dou palestra. Às vezes eu passo uns apuros, mais para frente eu conto. É uns apuros terrível. Porque aí, às vezes, eu não sei que igreja é aquela com uns costumes estranhos. Eu falo: Jesus, onde eu me enfiei? Que negócio é esse agora? Aí eu tenho que ensinar a Bíblia. Olha só, hein? Porque uma vez eu fui na igreja e o pessoal falou assim, um líder lá falou assim: irmãos, para aqui, para. Deus terminou de me mostrar o que está acontecendo. Vocês não estão vendo, mas Deus me mostrou. Tem um anjo, irmãos, do tamanho do teto, que ele está batendo a cabeça no teto, ele está esfregando a espada nas paredes, saindo faísca para todo lado. Eu falei: Jesus amado, que hoje terrível é esse? Esfregando espada na parede e com faísca para todo lado, irmãos. Nossa, eu já imaginei Star Wars. Imaginei, irmão. Não adianta, eu assisto filme e assisto muito seriado também, assim, eu fico olhando, vai Star Wars, irmão. Quem será que está aqui? Jesus amado, será que é o Darth Vader? Pior se for o Darth Vader, eu estou lascado aqui, então não está lascado. Então estava lá anjo esfregando espada na parede, subindo e descendo em todas as direções, fazendo vento com as asas. Uma vez eu fui num lugar, o irmão falou assim: irmão, sinta esse vento. Irmão, o anjo terminou de balançar a asa, está passando. Eu falei: irmão, não estou sentindo, estava um calor na igreja lá. Eu acho que ele estava com desejo de colocar um ventilador na igreja. Ele falou: sim, eu não vi, irmãos, eu não senti, estava derretendo, não tinha vento de asa nenhuma. Outra coisa, asas são símbolos de velocidade, não parte do corpo de um anjo, tá? Porque quem garante que anjo realmente tenha asas? Gente, no mundo espiritual precisa de asa para voar? Se nem um super-homem precisa, irmão, aquilo lá é só enfeite para ficar bonito. Eles não precisam de gravidade. Mas é porque naquela época lá, principalmente do Antigo Testamento e Novo Testamento, quando falava assim em voar e com velocidade, tinha que ter asas o ser. Então é um símbolo para mostrar velocidade e asas, proteção daqueles que estão debaixo.
Mas não é que você vai encontrar, ai Júnior, então anjo nenhum apareceu para mim, porque eu nunca vi nem a pena da asa de um anjo. Você viu na internet uma irmã, eu não sei se você assistiu isso, que elas estavam orando, irmão, e tinha um galinheiro lá perto, irmão, e ela não se tocou. E claro, tem galinheiro lá perto, as penas vão voando, e tinha lá, irmão, que vergonha que eu fiquei, de nós crentes às vezes. E a irmã chorando, falou, irmão, é de anjo, o anjo passou por aqui, deixou, não é, da galinha do galinheiro do lado, irmão. Tinha um galinheiro logo do lado, irmão. Então, não precisa. Se você encontrou uma pena, pode ser do galinheiro do vizinho, pode ser da pena do travesseiro de alguém, que tem lá pena de cisne, do não sei onde, tá bom? Anjo não precisa de asa para voar, tá bom? Mas é colocado assim para imaginarmos o quanto que eles têm velocidade e podem proteger, se Deus ordenar. Para eu fechar essa aula de hoje, na semana que vem eu só vou dar um spoiler. Provavelmente a gente já vai começar a tratar sobre a queda, tá? Como que foi a queda de Satanás, tá bom? Pergunta básica, quem são os anjos da igreja em Apocalipse 2, versos 1, 8, 12, 18, depois 3, capítulo 3, versos 1, 7, 14. Porque lá fala, e ao anjo da igreja que está em, e ao anjo da igreja que está em, seriam anjos da guarda de cada uma das 7 igrejas da Ásia? Ué, mas a gente já aprendeu na semana passada que não tem anjo da guarda, tem anjos que guardam. Mas cada lugar não tem o anjo da guarda que guarda a IBMJ. O anjo da guarda são anjos que guardam todos os lugares, porque Deus dá ordem. Tem uma discussão no meio teológico de, é sim anjo que recebe aquela mensagem. Tá, e como é que fica essa situação então? Então quer dizer que o Espírito Santo entrega a mensagem para um anjo, e o anjo tem que pregar no púlpito, vai ficar igual aquela igreja que eu falei, que tem lá nos Estados Unidos, de um determinado pastor, que tem uma cadeira que é do anjo, que ele derrama água na cadeira para dar água para o anjo beber. E agora? É o anjo que traz a mensagem para a igreja, é o anjo que prega para a igreja. Tem alguns teólogos que eu conheço, que eu até respeito eles, não quero brigar por causa disso, que eles falam, sim, pode ser um anjo. Eu não acredito que seja um anjo. Então, quem é esse anjo da igreja? Eu vou falar porquê, eu vou falar quem é, para mim, esse anjo de cada igreja, e o porquê. Para mim, é o pastor. A palavra angelos, não está falando que ele é o anjo no sentido de, ele é o único santo da igreja, não, só falando, ele é o mensageiro. Lembra que angelos é mensageiro da igreja. Gente, se Deus tiver alguma coisa para passar para a nossa igreja, uma visão de como nós vamos trabalhar, como é que a gente vai evangelizar, vai passar primeiro para os nossos pastores. É pastor Adércio e pastor Oswaldo. Aí eles vão orar, com certeza, vão chamar o conselho, vão falar o que Deus está entregando para eles, o conselho vai orar juntos, e aí eles vão passando para nós. Aí você fala, como é que você pode provar isso? Irmãos, eu não estou falando em vão aqui, vamos ver na Bíblia, Malaquias 2,7. Por que eu estou baseado nisso? Porque os lábios do sacerdote, o sacerdote era o pastor da época lá no Antigo Testamento, ó. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, o povo vai buscar dele, do sacerdote, do pastor, o que Deus está dando para a igreja, porque ele é o anjo do Senhor, ele é o Malak Elohim, ele é o anjo do Senhor, é um sacerdote, irmão. Lá em Hebreus 13, 17, diz assim, agora eu vou ler na Bíblia a mensagem, tá? Sejam obedientes aos seus pastores. A vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus, contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Mas ele não penteia o cabelo do jeito que eu gosto. Aí ele devia usar aquelas roupas mais assim, ele devia falar mais assado. Você também devia mudar um monte de coisa. Você tem tanta coisa para mudar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não estou nessa igreja aqui porque eu tenho pastores que não seguem a Deus. Eles seguem. E sabe o que eu vou fazer? Eu aprendi uma coisa, eu quero ter vitória na vida. Eu não vou ficar lutando contra pastor, contra líder de grupos, porque Deus está... mas se eles estiverem fazendo uma coisa que... Então, aqui a Bíblia está falando aqui que eles estão sob a estrita supervisão, é Deus que vai tratar. Sou eu não, sou lá besta, não quero mexer com anjo, nada. Eles têm as espadas deles também. Então, irmãos, eu não sei você. Se você falar, não estou ouvindo isso, Júnior, não estou ouvindo, tudo bem, irmão. Siga do jeito que você acha melhor. Só estou mostrando que a Bíblia está nos mostrando. Se eu tiver alguma coisa para falar para o meu pastor, para os meus pastores, para algum líder, eu vou lá e falo direto. Pastor, líder,
Com todo cuidado também, com cuidado porque eu não quero ferir ninguém, porque eu não quero deixar mais pesado o trabalho deles. Vou lá e falo com muito amor, com muito cuidado. E só falo, vamos orar a esse respeito? Vamos. Mas eu não vou me meter a besta não, porque a Bíblia fala que eu não tenho que fazer isso. Tudo bem? Então eles são os anjos não no sentido de perfeição, tá bom? Conclusão, devemos exercer cautela para não inventarmos fantasias a respeito da angelologia, tá bom? Cuidado para não ficar vendo anjo em cada lugar, inventando um monte de batalha espiritual que não existem. A angelologia compreendida de forma correta e sem os exageros apresentados por segmentos de batalha espiritual, não levará as pessoas a negarem as dimensões humanas do mal e do bem, e seus efeitos com todas as suas dificuldades e incertezas provindas do pecado individual e voluntário de cada ser. Então, se eu acreditar da forma correta nos anjos, eu vou me responsabilizar pelas minhas atitudes e vou saber que também existe um movimento lá no mundo espiritual e que não é movimento de cadeira de balanço lá. Conforme o pastor pregou aqui, lá eles se movimentam para progredir ou para fazer você regredir se forem seres do mal. Muito pelo contrário, trará a verdadeira responsabilidade humana, como também responsabilizará o mundo espiritual pelas que cabem a ele. Ado a ado, cada um no seu quadrado. O mundo espiritual está fazendo a guerra dele, tudinho, e nós vamos fazer a nossa, se comportando como crente, orando, sendo amigos uns dos outros. Se eu tiver problema um com o outro, eu vou lá e falo com o meu irmão, não deixo o disse que disse ficar levando, porque assim eu conserto. Muitas coisas estão na minha família, na minha igreja, onde eu trabalho, e daí por diante. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a serpente passar fome, porque a serpente está muito bem alimentada, porque quando Deus fala lá para a serpente, lá no Éden, você vai se alimentar de pó, você vai rastejar e vai se alimentar de pó. Não sei, para mim Deus estava falando assim, o homem veio do pó, ao pó tornarás. É como se ele falasse assim, você vai ter uma alimentação, sua alimentação é do comportamento do que o homem faz através do seu pó, através do seu corpo. Vamos matar esse bicho de fome, irmão, ele está ficando muito gordo. Esse bicho precisa fazer umas dietas nervosas. Eu não quero alimentar esse bicho. Por isso eu quero me comportar como crente. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Se Jesus não voltar até semana que vem, nós vamos entrar provavelmente na queda de Satanás e tudo bem. Aí vamos ver se crente pode ficar endemoniado ou não. O que você acha? Não me responda não, irmão. Só vai orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido aqui dentro da tua palavra. E nós queremos, Senhor, ficar aqui apenas conquistar na tua palavra. Que nossas experiências não se tornem doutrina, mas que nós possamos, dentro da doutrina bíblica, viver todas as experiências que o Senhor tem para nós, tanto na vida material quanto na vida espiritual também. O Senhor que é Senhor dos exércitos de anjos, que o Senhor possa continuar tendo esse magnífico poder sobre a vida destes seres e sobre a nossa também. E que possamos neste dia continuar vivendo para a tua honra, para a tua glória, debaixo da tua graça, das tuas bênçãos e sendo também crentes abençoadores. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos. Amém. Que Deus te leve em paz.